Uma coisa muito importante é porque a maneira como os Estados Unidos enxerga o preenchimento de um formulário para você requerer qualquer coisa num órgão público é muito diferente do que existe no Brasil. Está tendo muita negativa, principalmente quando é curso de inglês e quando a família acompanha. E não, eles não só estão negando, como eles estão revogando o visto de turista anteriormente concedido. E aí você tem que construir bem o discurso para que o seu discurso leve o oficial a fazer a pergunta que você quer. Ou que te dê uma deixa para que você fale algo que com o documento fala, eu estou até com o documento aqui, é o único documento que eu trouxe. Que essa que é a chave de tudo na imigração, sabe? Tudo tem que fazer sentido. Se fizer sentido, a chance de você conseguir uma aprovação, a reversão de uma negativa é muito grande, uma renovação é muito grande, sabe? Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Hoje nós vamos fazer uma live com André Pinelli e vamos falar do seguinte: quais são os passos essenciais para uma pessoa que quer emigrar para os Estados Unidos? Qual é o caminho? Qual é a rota? Qual é a melhor maneira de fazer isso? O André Pinelli trabalha com isso. E ele tem e-book gratuito, basta acionar o Instagram dele, que você chega no e-book e ele explica todas as maneiras. Mas ele vai explicar pra gente qual é a melhor maneira de imigrar para os Estados Unidos. O que é essencial, o que é importante, o que deve ser preservado. Pinelli Partners cobre a atuação em âmbito nacional nos Estados Unidos e tem presença física no Brasil. O mínimo que alguém precisa saber para emigrar para os Estados Unidos. Numa boa, na legalidade, com tranquilidade, com planejamento, enfim, com, disposição, mas com orientação. E essa orientação é fundamental para você não cometer erros primários, para você não sofrer, né? Porque também se você já está imigrando, já está indo para um país que você não é a sua língua natal, não é o seu país natal, seus amigos todos não estão lá, então você precisa de suporte técnico para levar isso muito numa boa. E é isso que o André Pinelli propõe a você com a Pinelli Partners. Como vai, André? Tudo bem, Leda? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Tentando desativar aqui os comentários, consegui. Para a gente fazer a nossa live sobre o mínimo que alguém precisa saber para emigrar para os Estados Unidos. Eu falei que você tem um e-book com essas informações. Como é que faz mesmo para conseguir, hein? Quem tiver aqui no Instagram, é só entrar no meu perfil, pode me mandar uma mensagem por lá, ou então nos meus stories tem o meu telefone lá. E eu falo aqui agora, vai ficar gravado, é fácil, 984-298-9804. Tem que ter o mais um na frente, que aí acha o WhatsApp. Então é mais um 984, desculpa, é mais um 984-298-9804. E ele é fácil de decorar, quase que eu esqueci aqui. O número saiu facinho. De 984-84. O que alguém precisa saber? O que a pessoa tem que saber? Primeiro, acho que ela não pode ir desavisada, desorganizada, atabalhoada. Não é uma decisão para ser tomada na emoção, né? Tem que ter uma certa racionalidade nisso, né? Tem sim, com certeza, Leda. E eu acho que uma coisa muito importante é porque a maneira como os Estados Unidos enxerga o preenchimento de um formulário para você requerer qualquer coisa num órgão público é muito diferente do que existe no Brasil. Eu vou dar dois exemplos aqui. Um do lado do Trump e um do lado do Biden, que eles se aplicam à imigração. Uma das acusações que tem contra o Trump é porque ele deu uns bens em garantia de um empréstimo, salvo engano, para o Deutsche Bank, que é um banco alemão, e ele disse que ele supervalorizou o que ele deu em garantia. Então vamos supor que
falou que os bens dele lá de Nova York, apartamento, etc., valiam $1 bilhão e eles valiam 700 milhões. Esse foi o problema. E o filho do Biden, quando ele foi comprar uma arma, eles perguntaram: você é viciado em alguma droga? Tinha lá uma caixinha com sim e uma caixinha com não. E ele bateu na caixinha com não. E o Hunter Biden, pelo menos na época, era viciado em crack. Isso é algo pacífico, não tem dúvida em relação a isso. Então, a condenação criminal que está vindo contra ele é só porque ele marcou uma caixinha de sim, ao invés de, desculpa, uma caixinha de não, ao invés de ter marcado uma de sim. Na verdade, ele mentiu, e a mentira literalmente tem perna curta e é punida nos Estados Unidos, é isso? Punida severamente. Porque aqui no Brasil a gente já não tem esse hábito, digamos, né? Não as pessoas mentem aqui o tempo todo. Você vai fazer um empréstimo no banco, muita gente, às vezes, coloca... Tudo bem, os bancos têm avaliadores independentes e tal, mas na hora de preencher ali quanto que vale o imóvel, os bens, não tem uma rigidez sequer parecida com o que existe aqui. E aí, quem já tirou qualquer visto para cá, um visto de turista, vai o DS-160 que você tem que preencher, que é enorme, tem todas aquelas perguntas de terrorismo, de crime, etc. Aquilo lá, qualquer caixinha errada, qualquer pergunta que você falar um sim e for não, eles chamam de misrepresentation ou fraude, qualquer fraude, muito provavelmente vai te dar um banimento eterno para entrar nos Estados Unidos. Então, a gente aqui, como escritório de advocacia, é um papel muito parecido com a seguradora, né? Quando as coisas dão errado, você liga, bateu o carro, você vai ligar para o corretor de seguro. E teve uma revogação de visto, uma negativa, a gente é procurado. Então, aqui agora, falando agora, a gente está cheio de visto revogado aqui, que nos procuraram. E situação. O que tem em comum? Tem muita coisa a mesma mentira, digamos assim? Tem uma situação que está acontecendo no Brasil agora e ela está acontecendo muito, tá? Ela agora explodiu, que é o seguinte: é o visto de estudante, o visto F1, principalmente o F1, tem o J para estudante também, mas vamos falar do F1. A pessoa quer fazer um curso de inglês aqui e vir com a família. Muita gente está pedindo esse visto para vir aqui, falou: vou fazer um test drive nos Estados Unidos para ver se eu quero morar lá, vou pedir um visto de estudante, vou ficar lá em Orlando, em Miami, onde for, estudando durante um ano e vou. E aí está tendo muita negativa, principalmente quando é curso de inglês e quando a família acompanha. E eles não só estão negando, como eles estão revogando o visto de turista anteriormente concedido. Isso está acontecendo direto. Antes, vamos voltar. Por quê? Tem alguma razão? Tem sim, eu vou explicar. Existe uma razão legal para isso. Antes, o que era o alvo aí da embaixada em Brasília e dos consulados no Brasil todo para negativa de visto de turista? O principal que eles olhavam era uma pessoa que tinha uma condição muito precária no Brasil, e aí ficava óbvio aos olhos da imigração que a pessoa não viria fazer turismo aqui, ela queria entrar no país e começar a trabalhar e ficar. Então eles negavam mesmo, continuam negando, só que entrou no radar do consulado o pessoal com uma renda muito alta que consegue viver nos Estados Unidos. E por que isso aconteceu? E aí, desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. Esse pessoal entrou, pessoal de renda alta, consegue viver aqui sem ter que trabalhar, com dinheiro vindo do Brasil mesmo. Só que, aí respondendo a sua pergunta, a intenção, quando você tira um visto, igual a gente fala, né, são 187 regras diferentes, não tem nenhuma igual a outra. E você não pode descumprir a regra do visto, porque você vai estar ilegal, descumprindo a regra do visto, e sujeito a uma penalidade migratória.
Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá! Então, visto de estudante, ele é para vir, estudar e voltar. Você tem que, por força de lei, o Immigration Nationality Act, que é como se fosse o código da imigração, você tem que manter a residência no país estrangeiro. Você não pode vir para cá com a intenção de querer ficar, de querer mudar de visto depois que já estiver aqui dentro. E se eles percebem isso, eles negam mesmo. E por que isso começou, Leda? O Brasil, eu não sei se hoje até 3 meses atrás, era o campeão, era o número 1 de overstay. Era o campeão de overstay em termos de visto de turista. Desculpa, estudante. O campeão de overstay de visto de turista é canadense. Quase todo mundo cai para trás quando sabe disso, é mais do que mexicano. O canadense é campeão, normalmente eles entram com esta, que não precisa nem de visto, é outra situação, mas só para não desviar o foco. O brasileiro, falando de visto estudante, visto F1, era, talvez até, eu acredito que é até hoje, só não vou afirmar porque eu não olhei antes aqui, campeão número 1 de overstay, que é quando acaba o visto, ao invés de ir embora, ficar aqui. Isso acaba prejudicando muita gente que de fato queria vir e estudar e voltar para o Brasil. Então, e é um negócio muito agressivo você ter o seu visto cancelado, né? Você não Você só não tem o pode, visto. por exemplo, provar que você tem uma residência aqui? Eu tenho uma residência em São Paulo, no endereço tal, etc, etc, etc. E quero estudar nos Estados Unidos. O que acontece lá na hora? As entrevistas normalmente são de 3, 4 minutos. Algumas de negativa, sim, viram 15, 20, realmente são mais longas do que a média. Mas falando da média, são 3, 4 minutos e eles não olham o documento. Eles não têm tempo. É raro eles olharem documento, é raro. Então, o que a gente orienta aqui, sempre no escritório, é aquela estratégia do documento único. Então, pega o documento mais importante para provar o que precisa ser provado, é a residência, é a intenção de ir e voltar, que aí seria uma passagem, e prepara uma história, um discurso para mostrar especificamente esse documento, entendeu? Mas assim, eles vão percebendo a realidade da situação. Vamos supor que uma pessoa queira vir, vou dar 2 exemplos. Uma pessoa queira vir para fazer um mestrado aqui, igual eu vim. Eu vim fazer um mestrado numa faculdade de Direito dificílima aqui nos Estados Unidos. Eu acho que hoje ela é a 4ª ou 5ª melhor faculdade de Direito dos Estados Unidos. E não tem a menor condição de eu fazer isso sem o meu inglês ser muito bom. Ele não pode ser nem bom, ele tem que ser excelente. Senão eu não vou conseguir acompanhar a aula, é impossível de eu conseguir concluir o curso. E o visto existe para eu vir e concluir o curso. O visto não é para outra coisa, não é para eu passear, não. É para chegar aqui e concluir o curso. Então, a minha entrevista foi toda em inglês. Foi uma entrevista até bem mais longa que eu estava esperando. Deu esses 20 minutos. E foi toda em inglês, óbvio. Se eu não estivesse falando um inglês super fluente, eu teria tido visto negado, provavelmente. Porque não casa com a realidade. Uma pessoa, vou para um outro exemplo. Uma pessoa que fala inglês muito bem e quer vir fazer um curso de inglês. O oficial vai dar aquela coçada na cabeça e falar: essa história tá esquisita. Essa pessoa já fala inglês super bem. Para que ela quer estudar mais inglês? Ela quer outra coisa. Ela quer morar. Então, nega-se o visto muitas vezes. Está acontecendo direto no Rio, São Paulo, para todo lado. Porto Alegre, está acontecendo direto. E além da negativa, como eu já disse, revoga o visto de turista que a pessoa tinha. Isso aí é algo que pode ser revertido, sim, não tem apelação para isso. Precisa de uma nova aplicação e é algo que a gente trabalha aí horas para uma entrevista de 3, 4 minutos. Reverte sim, já revertemos casos. O caso tem que fazer sentido, tem que estar bem redondinho. Se tiver um documento matador e uma estratégia boa, pode ser que ele seja analisado, não é garantia, pode ser sim que ele seja analisado.
A gente tem feito isso direto. E aí. É um documento matador. Adorei esse nome. Eu vou te dar um exemplo de um caso que a gente teve há algum tempo. Já. Esse caso é antigo, eu nem sei quantos anos. Tem muitos. Tipo uns 7 ou 8 no mínimo. Ele, de uma pessoa que pediu um visto de turista, foi negado. E quando o turista B1, B2, ela reaplicou. E aí ela tinha saído numa revista e ela ia receber um prêmio. Por isso que ela queria vir para cá, para os Estados Unidos, para receber o prêmio, e estava na revista da empresa, que até é uma empresa americana gigante, todo americano conhece. É quase impossível um americano não conhecer essa empresa. Então eu tive com ela, eu falei, você mostrou para ele a revista? Ela falou, não, não mostrei, ele não me deixou mostrar. Falei, então você vai fazer o seguinte. Essa conversa foi no nosso escritório do Rio de Janeiro, que fica a 3 quarteirões do consulado. Falei, você vai fazer o seguinte, você vai chegar lá, você vai entrar na fila, você esquece inglês, você não fala inglês bem, se você tentar falar inglês, você vai se enrolar, ele vai te cortar, te fazer outra pergunta, você vai perder o timing seu para poder mostrar o documento que eu entendo que é matador. Então você vai falar em português com ele, bem casualmente assim, porque ele vai querer ver. Você vai falar, ah, não, eu quero ir para receber o prêmio que eu ganhei, tá até na revista aqui. E não entrei, não mostra a revista para ele, não, só fala assim. Dito e feito, ela falou, ele pediu na hora, falou, deixa eu ver essa revista. Viu ela lá, não teve mais nenhuma pergunta. O visto foi aprovado na hora. Oi, pessoal, passei aqui para falar do Sexteto Ledanag, o sexteto de suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Tô te esperando. Então você está vendo que as situações são personalíssimas, né? Uhum. Tudo é muito particular de cada caso. E aí, no dela, foi uma revista com ela ganhando um prêmio que foi o documento matador. Pode ser uma passagem de volta dos Estados Unidos, esse documento matador. Pode ser uma expansão da empresa, porque quem expande empresa vai deixar o país? Até pode, mas não faz muito sentido, né? Pode ser a compra de um apartamento novo. Eu estou pensando em exemplos hipotéticos aqui. Isso vai variar de caso a caso. Isso é uma análise Mas tem individual. oportunidade de você falar, comprei um apartamento novo e quero passar férias nos Estados Unidos, ou quero estudar inglês, ou quero ir aos Estados Unidos? Sim, aí você tem que construir bem o discurso para que o seu discurso leve o oficial a fazer a pergunta que você quer. Ou que te dê uma deixa para que você fale algo que com o documento fala, eu estou até com o documento aqui, é o único documento que eu trouxe. Então a gente orienta a não levar muitos documentos, sabe? Não é algo que ajuda, não. Não estou falando para não levar documento nenhum, não. Mas chegar com aquela pasta de documento lá, fica aquela confusão. Você está numa janela, a pessoa do lado falando na outra janela, do outro lado falando, a gente fica nervoso. E por mais que o brasileiro, quem fala inglês bem, não é a língua nativa, isso aí é um dificultador. Então é mais fácil levar poucos documentos e documentos certeiros que vão... E quem não fala inglês bem? Vai em português. Vai em português. Quem não fala inglês bem e quer fazer um curso de inglês faz todo sentido. Então a história tem que fazer sentido. Então aí respondendo a sua pergunta de quem... O primeiro passo para morar aqui é seguir as regras do visto e estar atento a essa situação da imigração ser hiper rígida. Uma rigidez que a gente não está acostumado no Brasil, mas tem que se acostumar, tem que se submeter a ela. Se a pessoa quer mudar para cá, né, ela tem que se submeter a isso, não tem jeito. Não tem como fugir. Os vistos têm regras próprias, as regras têm que ser cumpridas. O visto de imigrante é diferente do visto de não imigrante, né, naturalmente? Sim, o visto de imigrante, isso aí é um negócio que, quando eu comecei a ter contato com a legislação migratória americana, eu ficava assim, o que é visto de imigrante e o que é visto de não imigrante? Porque a gente pega visto de não imigrante, que a pessoa está aqui há 20 anos, trabalhando, está com a esposa trabalhando, está vivendo normalmente. Então,
Isso é o seguinte, se tem green card é imigrante, se não tem green card é de não imigrante. Só que o visto de não imigrante, você vai renovando ele e em alguns casos específicos pode ficar aqui muito tempo, entendeu? Então, não quer dizer que a pessoa está num visto de não imigrante que ela vai poder ficar aqui pouco tempo, não. E quando a pessoa tem o green card, ela pode virar cidadã americana, depois de 3 anos de green card ou 5 anos, a depender do caso, e tem um porém que para algumas pessoas é um dificultador. Ela tem que ficar aqui nos Estados Unidos mais da metade do ano. Porque quando a gente entra com o processo de green card, numa hipersimplificação, o que a gente está falando? A gente está falando assim, Leda Nagli é hiperqualificada, olha o histórico profissional dela, ela se qualificou no Brasil a vida inteira, está trabalhando no Brasil a vida inteira, agora quer pegar toda essa bagagem profissional e empregar aqui nos Estados Unidos para gerar riqueza para o país Estados Unidos. Então, os Estados Unidos falam, ok, gostamos, analisamos a história dela, pode vir, vamos te dar um green card. A sua contrapartida é continuar fazendo aqui o que foi apresentado para imigração. Então, a pessoa, e além disso, ficar aqui mais do que a metade do ano, são 183 dias de presença física dentro dos Estados Unidos. Direto? Isso não é direto, Leda, e tem exceções para isso. Você pode, algum caso de saúde, e com uma justificativa, pedir para ficar fora aí até 2 anos. Isso é permitido. E aí eu vou dar um exemplo que não acontece muito, mas ele é fácil de entender. Vamos pegar um executivo global. Executivo global de vendas de uma empresa que está no mundo todo. Esses caras não ficam 183 dias em lugar nenhum, a não ser no avião. Só que se for um homem casado, a esposa estiver aqui nos Estados Unidos, com os filhos aqui, está muito claro. Se for um piloto de avião, fica até mais fácil que esse exemplo que eu dei. Se for um piloto de avião internacional, né, óbvio, está voando o mundo todo. Mas a esposa está aqui, os filhos estão aqui, ele está cumprindo o requisito da residência dentro dos Estados Unidos. Então não tem problema ele ficar mais do que metade do ano fora, porque está claro que a residência dele é aqui. Pelas circunstâncias pessoais dele, isso fica bem demonstrado. Que essa que é a chave de tudo na imigração, sabe? Tudo tem que fazer sentido. Se fizer sentido, a chance de você conseguir uma aprovação, a reversão de uma negativa é muito grande, uma renovação é muito grande, sabe? E aí você tem que conhecer muito bem a regra, porque 187 regras super específicas e você tem que aplicar para uma. Quando você faz a sua aplicação lá, você tem que escolher uma dessas 187 e tem que seguir aquelas regras ali direitinho. Sabe uma coisa que acontece? Não é tão frequente igual os cancelamentos de visto, mas tem acontecido, não é só com brasileiro, óbvio, é no mundo todo. A pessoa vem para cá, vai ali para Disney. E aí eu estou falando ali para Disney, mas eu estou a 9 horas de lá de carro, 2 horas de avião. A pessoa vai para Disney e é um youtuber, ou é uma influencer e tal, grava aquele tanto de vídeo, vamos ficar no exemplo do youtuber. De viagem, youtuber de viagem. Faz aquele tanto de vídeo, posta tudo no YouTube, aí um tem lá 30 mil visualizações, o outro 50. A pessoa que está fazendo isso, se for um youtuber, qual que é a profissão dessa pessoa? Fazer vídeo e postar no YouTube. E ali interagir nos comentários e tal, e ter uma renda com isso. Então essa pessoa, quando entra aqui com visto de turista, e está ali na Disney fazendo isso, o que ela está fazendo? Ela está trabalhando. Então, Peraí, falhou seu áudio. Seu telefone tocou? Voltou? Voltou. Seu telefone tocou? Não, eu fiz um joia assim, e aí ele apareceu um joinha. E eu tentei desabilitar isso, e aí o telefone
mudou de tela. Tá. Desculpa, Mas voltamos. eu não entendi nada. Onde Então, o eu youtuber não pode, ele não pode ter visto de turista e trabalhar. Por exemplo, eu não poderia ir para aí, falar que eu estou de turista e ficar entrevistando brasileiros que moram aí. não recomendo de E jeito nenhum. publicando no meu canal. Não poderia. Não. Uh-uh. Não, não, não Mas recomendo mesmo. quando você disse que eu seria uma pessoa qualificada, eu tenho 50 anos de profissão, trabalhei em muitas empresas. Aí eu dou entrada num visto, querendo dizer que eu quero trabalhar aí. Aí eu posso ser youtuber aí? Com certeza, sim. O que as profissões têm É aquelas. porque a pessoa tem que ser coerente com o que ela está falando, né? Sim, sim, o que a imigração não quer e acontece é uma pessoa que é da área de TI, por exemplo, né? Tecnologia da informação, de segurança de dados, para ser mais específico no exemplo, e apresenta um projeto que a pessoa foi de grandes empresas no Brasil, defendendo de ataque de hacker e que conseguiu até desenvolver um software que foi patenteado e tal. Aí chega aqui, a pessoa fala: ó, o ramo imobiliário americano é a maior indústria do mundo, é um negócio de trilhões de dólares. Quero saber de tecnologia da informação, mas não. Que também é um excelente ramo, né? Mas vou virar agora construtor. Isso aí pode dar um problema para a pessoa, porque quando você entra com aplicações de vistos de habilidades especiais ou habilidades extraordinárias, você faz uma declaração para a imigração que você vai continuar trabalhando com aquilo e até detalha. Então a gente faz isso com o cliente e a gente conversa bem para entender o que, que o cliente quer, o que, que ele se sente confortável. Tem gente que gosta da área comercial, tem gente que é área técnica, tem gente que é pesquisa. Então, assim, uma pessoa que entra, a gente tá agora com uma cliente, vou começar a trabalhar para ela essa semana aqui. O currículo dela tem 127 páginas. Não precisa, não precisa de ter currículo de 127 páginas para vir, não, tá? Tem gente que vem de 3 páginas só já consegue vir. É caso a caso e a análise é mais ampla do que uma lista de pesquisas. Só que para o pesquisador, é óbvio que quanto mais pesquisas, melhor. Então, tá muito claro que ela quer continuar pesquisando aqui, sabe? Então, aí ela vai para o ramo imobiliário e a imigração numa renovação de green card vê isso, isso pode dar problema, entendeu? É aquilo que, por isso que eu comecei pegando aqui um exemplo do Trump com uma acusação de subavaliação de patrimônio que foi usado para garantia de empréstimo e o filho do Biden com um formulário federal para poder, um formulário do FBI para poder comprar arma que descumpriu a legislação federal porque ele mentiu, falou que não era viciado em crack, sendo que ele era viciado em crack. Então isso aí vai permear essa rigidez e essa necessidade absoluta da verdade permeia tudo em imigração. Uma coisa que me impressionou muito desde a primeira vez que eu conversei com você é o tempo do visto. Leva muito tempo, né? Depende. Porque a gente está acostumado a ficar na fila lá no consulado, ter aqueles 5 minutos meio embate, assim, né? Pá. E aí você tem o visto de turista. Aí você chega na imigração nos Estados Unidos, a pessoa mal-humoradésima, carimba lá um negócio que te dá, sei lá, 3 meses, né? Você vai ficar 8 dias, mas ela bota lá 3 meses. Eu, toda vez que eu fui, eu tinha intenção de voltar nos 8 dias ou 10 dias. Enfim, eu nunca fiquei mais, então não sei o que acontece. Mas para conseguir um visto mesmo, demora muito tempo, né? Um green card demora um tempão também, né? Olha só, hoje eu estava conversando com um cliente que é uma situação e 3 dias atrás, acho que foi domingo ou sábado, com outro que é outra situação. Vou começar pelo de hoje. É um médico muito famoso aí no Brasil, ele se qualifica totalmente com visto EB1A. Então, ele vai. O que, Igual que é o essa. visto da B1A? É o visto do Einstein, que ele é o que tinha o apelido de Einstein Visa, que é um apelido até ruim, porque a pessoa olha e fala: oh, meu Deus do céu, eu não sou Einstein,
vou ter o visto negado. Não é assim. A legislação traz critérios que aliviam o fato da Mas é pessoa. um visto de habilidades extraordinárias? Esse é o de extraordinárias Tá. mesmo, de habilidade, que ele é um passo acima do de habilidades especiais. Então, esse visto não tem fila para ele. Quando eu falo que não tem fila, eu explico. É o seguinte: o governo americano tem uma limitação de green cards. Então, se você preenche os requisitos da lei para ter um green card, como eu de fato acredito que ele preenche, aí ele preencheu na primeira fase. Todo o processo de green card são duas fases. A primeira é preencher requisito, o outro é entrar na fila do green card. Só que quando é um processo desse, de habilidade extraordinária, que não tem fila, você já faz as duas fases quase que junto. Se tiver aqui dentro dos Estados Unidos. Se tiver no Brasil, ele tem que ser separado, que uma é aqui e outra é lá no Consulado do Rio de Janeiro. O Consulado do Rio de Janeiro concentra esse tipo de situação no Brasil inteiro. Não adianta morar em Brasília, onde está a embaixada, nem em São Paulo, tem que ir para o Rio para entrevista e tal. Então, é um rápido para a pessoa começar hoje, até estar aqui dentro. Vamos falar em um ano, Leda. Isso de fato, desde que eu comecei a advogar em 99, todo cliente quer saber quanto tempo leva, quanto custa e se eu tenho direito. Então, nós vamos responder isso aqui tudo, falando de tempo primeiro. Eu estou com um outro cliente, que eu estava conversando no fim de semana, ele mexe na área de reciclagem. E ele não se qualifica para o EB1A, pelo menos na nossa análise, não se qualifica, Esse mas visto o extraordinário. Einstein mas ele se qualifica para habilidade especial. Ele se qualifica porque ele tem muitos anos no mesmo ramo, a empresa dele tem clientes enormes, que se eu falar aqui, todo mundo vai conhecer, não é só um, são alguns. Ele está numa região até rica do Brasil, onde ele tem uma representatividade boa, e ele consegue demonstrar isso com muitos documentos. Só que aí, para esse visto de habilidades especiais, existe uma fila. E é uma fila longa. Então, aquele um ano vira 3. E ele falou: meu Deus do céu, eu não aguento mais ficar aqui. Tem muita gente que tem essa. Tem gente que fala: eu não posso sair agora de jeito nenhum. Eu tenho que ir daqui 1, 2 anos, e a gente planeja para isso. E tem gente que fala: eu não aguento ficar no Brasil, eu tenho que ir amanhã. Fala amanhã, não tem jeito. Mas o que a gente está fazendo para ele? É uma estratégia um esparadrapo. A gente está transferindo a empresa dele para cá, ele vai vir com visto L1, talvez o A1, a gente ainda não... O A1 seria até uma outra empresa, a gente não definiu ainda, está dependendo da conversa dele com a esposa e tal, isso ainda está para ser definido essa semana, se ele vai com L1 ou se ele vem com o A1. E são regras específicas. Uma esposa pode trabalhar, a outra ela não pode trabalhar. A esposa dele é médica, de fato ela não vai chegar aqui trabalhando, ela quer revalidar o diploma dela, então ela poderia estudar para isso. Aí com o L1 de escritório novo, né, de empresa nova aqui, você tem um ano só para poder trabalhar e provar para a imigração que você trabalhou e pedir a renovação. O A1 já te dá 3 anos, então tem toda essas regras, né? Essas regras super específicas para serem analisadas, que é aí que a gente entra, porque a gente faz isso o dia inteiro, conhecemos as regras e a gente consegue orientar. Então, nesse caso, seriam 3 anos. No primeiro, custo. Já vou pegar esses 2 exemplos aqui. São várias taxas que existem do governo americano. Por exemplo, precisa fazer exame médico para quem vai ter um green card, precisa fazer exame médico. Para quem vai ter um visto de não imigrante, ainda que possa ficar aqui com renovação 20 anos, não precisa não. Mas para green card precisa fazer exame médico. E tem idade? Não tem. A legislação não pode fazer discriminação por idade, não tem. Então, cada exame médico, eu não sei quanto está custando no Brasil hoje, deve ser uns 250, 300 dólares. Aqui dentro é muito mais caro. Aqui é 600, 700 dólares. Esse exame médico específico para imigração, sabe? Então, uma família... Exame médico para imigração é um check-up? É um check-up normal num médico que o Departamento de Estado americano autorizou. É isso. Entendeu? Então, tem que ser feito nos Estados Unidos.
No Brasil são 7, 8 médicos no Brasil. Eu sei que na Colômbia, outro dia a gente estava olhando para um cliente de lá, são 2 médicos só. São pouquíssimos. Qualquer país do mundo que você for, são pouquíssimos médicos autorizados pelo Departamento de Estado para fazer esses exames. E não tem nada demais, não. É um check-up mesmo. Tem gente que faz check-up até mais completo do que o que eles exigem, sabe? Já, o check-up anual já tem até o pessoal que é mais hipocondríaco, aquele check-up anual já dá um banho no check-up do que o governo americano exige para concessão de green card. Aí vacina. Se você tiver faltando alguma vacina, aí tem uma lista lá de vacinas que eles exigem. E às vezes o cliente nosso jogou o cartão de vacina fora há muitos anos, porque fica adulto, falar, não vou precisar desse cartão de vacina, não, joga fora. Aí dá uma trabalheira, nosso Deus, para arrumar isso aí, para conseguir comprovar que tomou as vacinas. Muita gente toma aquele tanto de vacina de novo e tal. Então, eu estou respondendo isso por causa de custo, né? Isso tudo custa. Tem projeto aqui que precisa de plano de negócio. Isso custa. Tem aplicações aqui que precisa de equivalência curricular. Isso tudo custa também. Então, a minha resposta aqui é o valor máximo, tá? Quando você fala de um green card, o valor máximo é $25.000. É muito difícil passar disso. Os honorários nisso aí são entre $12.500 e $14.000. Então, é 60% do valor numa conta de padeiro aqui, vai. E a gente não cobra, é muito raro aqui no escritório a gente receber esses honorários integralmente à vista. Por quê? Porque a gente só pega caso que a gente acredita. O que deveria ser... É até a regra, mas tem muita gente que pega caso que não acredita. Caso fraco, vende sonho para o cliente paga, e aí depois o caso é negado. Então a gente tem muito honorário de sucesso, sabe? É super comum, eu posso falar que assim, 90% dos casos, a gente tem honorário de sucesso. Então, um 14 vira 10 mais 4 na aprovação. São os mesmos 14, mas a gente tem um alinhamento de interesse muito mais explícito, porque em aprovando a gente recebe, não aprovou, a gente vai receber menos. Agora já um visto de não imigrante, então, green card, $25.000 para baixo, contando todas as taxas. Se a pessoa quiser acelerar no governo, só de taxa de governo dos Estados Unidos vai gastar uns $5.000, $6.000, entendeu? São caras essas taxas. Outro dia eu estava conversando com um advogado indiano, que já está aqui há muitos anos. Ele falou que quando ele começou, a taxa era X e o honorário dele era 200X. Hoje, se você pegar um H1B, que é um visto de... Também, ele é de Specialized Knowledge. É de conhecimento especializado. São maneiras diferentes de falar que é uma habilidade especial. Só usa a lei, usa uma palavra diferente, mas é habilidade especial. Uma empresa grande, porque tem variação de tamanho de empresa, está pagando $11.000 de taxa para um H1B, que é caríssimo. E o honorário dele, eu acho que o honorário nosso para H1B são $9.000. Então a taxa é maior, entendeu? Empresa pequena paga muito menos. Outro dia aqui no escritório nós temos H1B, deu $4.000. Então, não deu isso tudo, não. Acho que deu 3.600. Então, green card $25.000, visto de não imigrante, igual que eu dei o exemplo do L1. Esse L1 vai ser $15.000 para menos. Os nossos honorários são $9.000. Aí entra as taxas do governo, às vezes um plano de negócio. Se for um plano de negócio mais simples, a gente consegue até fazer junto com o cliente e não cobramos nada a mais por isso. Mas existem negócios super complexos e aí a gente não vai fazer bem, não adianta. Precisa de uma empresa especializada. Quando você fala até $25.000, as taxas estão incluídas. Tudo. Honorários e taxas. Tudo. E quando for o visto um, que você falou, o outro, eu esqueço essas siglas todas. Mas é uma confusão. Eu falei B1. O EB1, que é o do Green Card, o EB1, o EB2NW, esses aí tem um custo total, custo global, de no máximo $25.000. Muito, muito difícil passar disso
e muitas vezes fica bem menos, fica 18, 19. Agora, um visto de não imigrante, tipo um L1, um O1, que é a sopa de letrinhas, né? Esses ficam 15 para baixo, sabe? Em regra, é isso, assim, o que a gente observa na situação 95% das vezes, não vai fugir dos valores que eu falei, eles já são o teto. Muito difícil. Isso, por exemplo, se é uma família, o pai, a mulher, o marido, a mulher e 2 filhos, vai gastar US$ 100.000? Ou não? Você está falando. É para família, os valores já Ah, são para tá. família. É claro que se for uma família de 5 pessoas, no caso que tem um plano de negócio envolvido e uma carta de especialista aqui, equivalência curricular, vai chegar perto dos 25. E às vezes o mesmo caso para uma pessoa solteira que não tem plano de negócio, não tem equivalência curricular, porque estudou aqui, vai ficar aí talvez em 17, 18, entendeu? Dá uma diferença grande, de 30% a menos. Então é por isso que eu falo sempre o valor máximo e para surpresa não vir do lado negativo, né? Para ela vir do lado positivo. Ah, eu estava preparado para 25, deu 22, deu 18, coisa boa. É melhor, É né? melhor, é melhor. Existe algum caminho mais procurado pelos brasileiros? Leda, existe, tem um visto chamado EB2NW, que é o visto de habilidade especial. Eu acho que vale a gente, no futuro, ter uma conversa específica dele para destrinchar tudo, porque demora um pouco, mas agora o que eu posso falar de interessante no EB2NW? Ele dá o green card, sim, ele está demorando uns 3 anos. Isso muda, tá? Mas a tendência dele é que ele piore, sabe? É que ele demore mais. Eu tô até com uma quantidade de números, são aquele tanto de gráfico que eu te mandei, eu vou ter que tirar o olho aqui para olhar no gráfico. Então, o gráfico, eu tô com um gráfico do Brasil e outro sem ser do Brasil. Ele está tendo, é um visto que tinha aí 10 mil aplicações por ano lá atrás, e hoje ele está tendo 60 mil aplicações por ano. Então, o índice de negativa aumentou muito, entendeu? Aí você fala, a imigração ficou mais rígida com esse visto, que logo é o queridinho dos brasileiros? Não, não ficou mais rígida de jeito nenhum. A imigração está do mesmo jeito. O que acontece é que tem muita gente propagandeando só o visto EB2NW, como se ele fosse uma solução de gaveta para qualquer um que quiser um green card, e a pessoa não tem um filtro, o escritório não tem um filtro, não tem critérios rígidos para poder aceitar o cliente, então entra muita gente que não tem direito, entendeu? E tem gente que está desesperada para sair do Brasil. Se você falar, a pessoa vai acreditar e vai te contratar e vai pagar, e no final vai ter o visto negado. Então, o Brasil hoje é número 1 ou 2, tá? Brasil e Polônia, com muito pedido de visto EB2NW. Explodiu as negativas, não porque não tem brasileiros qualificados pedindo. Esses continuam pedindo e continuam sendo aprovados. Mas tem muita gente que não tem direito de EB2NW e está entrando, entendeu? Então, é uma falta de ética gigante de quem está contratando. Eu não sei se isso está acontecendo na Polônia, mas no Brasil está acontecendo demais, de quem está contratando com pessoas que não têm direito. E aí, o que é triste é que são pessoas que não têm direito hoje, mas com um trabalho, com um planejamento imigratório bem feito, ela pode ter daqui a 2 anos, entendeu? Como Ela pode. assim? Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que eu estava conversando hoje. Ele já se qualifica, tá? Ele já se qualifica. E você até conhece ele. Ele já se qualifica, eu vou pedir para ele depois para eu falar o nome dele para você. Eu não posso falar sem pedir, ainda mais no ar. Aqui eu não posso mesmo, mas depois eu vou pedir para ele. E eu tenho certeza que ele vai deixar. Então é o seguinte, eu falei com ele, escreve artigo. Escreve mais artigo, que o seu caso vai ficar ainda mais forte, já que ele está pensando, conversando com a esposa. Escreve mais artigos e, além de escrever mais artigos, uma outra coisa que você pode fazer é ser banca. Que essa pessoa tem doutorado, pós-doutorado, então ela pode ser banca.
Ela pode ser banca de mestrado, pode ser banca de trabalho de avaliação de curso, de TCC, né, de faculdade. E ser banca é um critério legal, entendeu? Você me conhece, né? Eu nunca fico falando de critérios legais porque eu acho que fica muito chato, muito enfadonho. E o objetivo aqui é mostrar que é possível aquela pessoa que está nos escutando e fala: ó, será que eu tenho direito? Igual eu disse, a minha caixa de mensagens está aberta, é só me mandar uma mensagem. No meu stories tem meu telefone, pode me chamar. Tá aqui a Lorena, eu, Luiz Frederico, fica no Brasil. A gente não consegue pegar nenhum caso novo para começar a trabalhar antes do dia 11 de outubro. 11 não, 13 de outubro. Até a gente fecha o contrato, mas os clientes sabem que a gente não vai começar a trabalhar até 13 de outubro, porque a gente está fechando um monte de casos para mandar para a imigração e não tem condição de ficar pegando casos novos agora. Então a pessoa está em dúvida se tem direito ou não, atender o telefone, uma conversa de 10 minutos, isso aí a gente tem total condição de fazer. É porque depois que a gente fecha um contrato, Lê, da primeira reunião nossa, é uma reunião muito pesada, sabe? É uma reunião aí de no mínimo 2 horas, onde a gente entende toda a história da pessoa e aí desenha um plano de ação para começar a seguir ele. Porque são muitos documentos, sabe? Muitos documentos. A última aplicação que a gente mandou bateu quase 2.000 páginas. É claro que a tradução praticamente dobra, né? Se você tem 1.000 páginas em português, vai virar 2.000 em inglês. Mas normalmente não é assim. Tem aí 60%, 70% em português e o resto já em inglês. Mas aumenta muito, né? Aumenta muito. E a tradução normalmente são menos páginas em inglês do que em português também. Mas eu acho que eu não respondi a sua pergunta, não, né? Me ajuda aí, eu estou conseguindo responder a sua pergunta ou eu divaguei demais? Não, tá, porque a gente tá nesse EB2, né? O visto EB2 e os requisitos dele. Ah, tá. Sim, sim. Porque Aí ele eu é, ele comecei. é tendência, né? Ele é a tendência, sim. Ele é o queridinho dos brasileiros. Faz sentido ele ser o queridinho dos Por brasileiros. Ele é um quê? visto muito bom. Porque tem muita gente qualificada no Brasil em todas as áreas. Muita gente qualificada. Então, o fato de eu ter dito aqui que tem muita gente que está aplicando que não tem qualificação, não quer dizer que não tenha pessoas super qualificadas que têm esse direito e que acham que não tem porque tem medo e às vezes nem sabem que tem, entendeu? E tem Então, muita gente qualificada querendo sair do Brasil? tem. Todo dia. Todo Caramba. dia. Todo dia. Eu estava agora aqui, antes de conversar com você, escrevendo a respeito de uma pessoa da área médica que está louco para sair do Brasil, assim que der, que desenhou uma política pública super importante, não vou dar mais detalhe que isso, que foi usada em 8 países diferentes. Ela foi inovadora em 8 países, ela não existia em nenhum desses 8 países, e é para tratamento da doença seríssima. Então é uma perda enorme para o Brasil isso. Mas ele quer sair. Ele tem a qualificação. Então ele vai sair, entendeu? Ele não tem nada que vai segurar ele no Brasil. Ele tem a qualificação, o caso, não posso prometer, o caso dele vai ser aprovado, mas ele tem muito mais qualificação do que a legislação exige, até para um visto EB1A. O caso dele, muito provavelmente, vai ser aprovado. E ele já, ano que vem, está aqui. As filhas vão começar a aula aqui já em agosto do ano que vem, ele faz a transição e todo dia tem gente assim, gente boa, saindo do Brasil. E aí é interessante, quando ele nos procurou, ele não achava que o caso dele era bom não, sabe? Não achava. E aí nós fomos nessa conversa de 2 horas, que a dele foi, na verdade, foi uma maratona de conversa de fim de semana, nós falamos umas 6, 7 horas direto, ele fez o upload a tipo de umas 1.000 páginas no nosso link do SharePoint aqui da Microsoft, que é onde a gente trata os documentos. Então, quando chegou na segunda-feira à noite, Lorena e eu fomos conversar, falou, você olhou o arquivo, como é que tá? Você viu tanto de pasta? Ela falou, viu. Eu falei, você entrou nelas? Não. Falei, todas estão lotadas de documento, lotadas. Que é um negócio maravilhoso, entendeu?
Então, tem pessoas que acham, e ele achava, não é que ele achava, não é isso. Ele tinha certeza absoluta que o caso dele era ruim. Certeza. Falei, moço, o que está acontecendo com você? Um caso forte desse. E isso da política pública é uma coisa, banca, uma pancada de banca. Participou das maiores empresas, foi acionista das maiores empresas, diretor estatutado das maiores empresas do Brasil, da área de saúde específica dele. Caso muito forte, achando que não é. São as duas coisas perigosas. O caso que não é forte, a pessoa acha que é, vai cair na mão do charlatão, que vai praticamente roubar o dinheiro dela. E o caso que é forte, a pessoa acha que não é. Ainda mais mineiro. Eu, como mineiro, né? A gente sempre acha, a gente sempre se vende barato. Né? Não, não sou isso tudo, não, moço. Isso aí é demais para mim. Einstein, Eu Visa, não sei o que passa eu longe. acho melhor ser assim, sabe? Porque aí Sim, você tem uma surpresa boa, exatamente. né? Sim, Você com já achou ele certeza. super qualificado, ele já ficou todo animado. É melhor do que uma pessoa que se acha e na hora H vai dançar, né? Exatamente. É E isso hoje em mesmo. dia Então, tanta gente se acha, né? nosso Deus. Ainda mais na era da internet, né? Com certeza. Então E como é que está a sucessão aí? Porque está chegando. Falta o quê? 50 dias? 5 de novembro, hoje é dia 17, é praticamente. Não é? Isso aí. Tá Está quase. Tá, quase. tá quase. Eu hoje, o que eu olho, que eu me balizo muito, é um site agregador dos sites de apostas, sabe? Então, a Kamala hoje estava com uma liderança nos sites de aposta, mas eu vi uma pesquisa falando que a Pensilvânia virou. E, salvo engano, a Pensilvânia tem 19 votos no colégio eleitoral, que é muita coisa para uma Virou para eleição Kamala? apertada. Virou para o Trump. Virou para o Trump. Virou para o Trump. A Kamala poderia ter escolhido um vice dela lá da Pensilvânia, que é o atual governador, o Shapiro. Ela não escolheu ele, escolheu o governador de Minnesota, que até a minha Lorena muda para lá no que vem. Ela está morando em Chicago agora, já sofrendo com frio. Assim, ainda não está frio, né? Mas sofrendo por antecipação e está indo para Minnesota ano que vem, que deve ser uns 500 quilômetros para o norte. É E é mesmo. muito mais frio. E a Kamala pegou o governador de Minnesota e ele, não, pelo menos em termos do estado dele, não agrega nada, porque Minnesota já era para ela mesmo. Então, E o Trump? o Trump pegou o J.D. Vance, que é de Ohio, senador de Ohio. O marido da Lorena é até de Ohio, nascido em Cleveland. A Conhece ele bem. Lorena, para quem não sabe, é filha do André e é advogada e sócia dele no escritório Pinelli Partners, né? Exatamente. Gosta dele bom, enfim, ele. Tá, desculpa, tô falando, não estou falando do Tom, estou falando do J.D. Vance. Eu acho que o J.D. Vance agregou muito na campanha do Trump, porque ele é um cara equilibrado, sabe? O Trump é um cara muito nervoso, né? E tá sempre brigando e tal. E o J.D. Vance, igual o Vivek Ramaswamy, que está tendo um papel de relevância Quem também. mora no Brasil, o Trump é até calmo, ele não jogou cadeira em ninguém, né? Até agora. Teve um outro debate hoje, né? Que Sim, tava uma mas a brigaria. cadeira foi aparafusada. Eu vi Não é isso. uma coisa assim inacreditável você ter que aparafusar uma cadeira para fazer um debate. A que nível chegamos, né? Que tristeza. Eu Pois é, sei e que o tem gente que vê nosso assunto não isso, é esse, mas é assim muito chocante, né? mas você sabe que acaba que é, Leda, porque assim, tem gente que vê isso, além de tudo que tem acontecido, e, e tá doente, para não falar outra palavra, para sair do Brasil por causa desse acúmulo de absurdos. Né? Uma expressão que eu gosto muito de usar é a banana comeu o macaco, o poste mijou no cachorro, né? É, E são o situações Brasil atuais. é surreal, né? É surreal. É Quando você surreal. acha que já viu tudo, você não viu nada, não é? Porque É. quantos debates a gente viu? Hoje eu vi uns desses takes que colocam cortes
cortes que colocam de debates anteriores, né? Eu vi o Brizola acabando com o Lula num recorte desses. E o Caiado olhando perplexo, assim. Eu não me lembro nem de que ano era, talvez 82, sei lá. O Lula emburrado, assim, o Lula ainda bem metalúrgico, um cara de metalúrgico, assim, barba preta e tal. Quer dizer, ele era bem jovem, barba preta, que eu quero dizer, nesse sentido. Não tinha um fio de cabelo branco e tal. E o Brizola detonando, e ninguém julgou nada em ninguém. Essa Era um piora do debate, Brasil, eram ideias, né? Ele estava essa indignado piora porque o Lula não falava bem, ou não respeitava Getúlio Vargas, e o Brizola fazia essa fala. Eu não estou nem concordando com o Brizola, nem discordando. Eu só eu fiquei perplexo olhando o tom. Quer dizer, ele diz coisas fortíssimas, mas o tom é civilizado. Entendeu? O debate de hoje de manhã parece que teve gritos, dedos em riste. Não teve, não voou a cadeira, já é um avanço, né? Mas realmente a gente fica muito chocado, né? fazer um debate no octágono, né, Um do negócio MMA. inacreditável, né? Você tem que fazer. Eu fiquei pensando, eu fiquei achando que o Marçal, que é debochado, ia estar com armadura, sabe? Eu achei que ele ia botar uma armadura, porque ele gosta né, de uma provocação. E não, ele foi de terno, mas eu teria colocado um colete assim de aço, uma coisa assim para debochar, né? Se eu fosse ele. Porque é muita loucura, né? É muita loucura. É E muita loucura. isso faz mal para muita gente. Acho que faz mal Claro, faz mal para todo não mundo, né? para todo mundo, mas imagina as novas gerações, as crianças, né, que viram na internet isso e que o pai comentou com a mãe na hora do jantar ou do almoço, e eles assistiram. Assim, um candidato jogou a cadeira no outro. Eu já via brigas assim em reunião de condomínio, quase voou a cadeira. Mas eu não pensei que num debate sei lá, para a cidade mais rica do país fosse chegar nesse nível. É uma pena, né? É uma pena. Tem, tem um perfil de pessoas que nos procura aqui que fala, não, algum dia, se o Brasil melhorar, eu volto. Tem gente que é completamente convencida de que não vai melhorar nunca. Tem gente que quer fazer um test drive. São perfis diferentes. Tem gente que quer vir de fato para ficar aqui 4, 5 anos trabalhando e depois voltar. E dá para fazer isso por vias Mas, legais. Tem mas visto para tudo. esse estado de coisas neuróticas, esquisitas do Brasil, vamos chamar de esquisitas, tem sido colocado para buscar o visto. Algumas Tem. pessoas colocam essa questão. A razão 01 sempre foi a criminalidade. A Só que segurança, a agora, falta de segurança. agora o Brasil está tão louco. É censura, é suspensão de rede social, é gente indo preso por motivos mais loucos, é penhorar dinheiro da empresa A, sendo que ela não tem ligação nenhuma com a empresa B, a não ser o mesmo sócio, que vai assustando o povo e isso tem sido colocado na mesa de uma maneira que nunca foi, tá? Sempre violência, criminalidade lá no topo, e aí agora começou a empatar, praticamente empatado. Oi, pessoal, passei aqui para falar do Sexteto Ledanag, do Sexteto de Suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Estou te esperando. Isso aí. E a qualidade de vida, o conhecimento, ter uma experiência de morar fora, essas coisas pesavam mais que a qualidade de vida, as dificuldades do Brasil, né? Eu acho que essa Assim. deterioração que a gente está falando, ela traz uma instabilidade e a pessoa olha para o futuro e fica com muito medo, porque, assim, goste ou não, quem determina muita coisa em cima da nossa vida são políticos, né?
Quem vai legislar é político, quem vai ter o poder ali de executar a legislação e também decretos e portarias, etc., é o executivo, e é esse pessoal que está jogando cadeira um no outro. Não, está jogando cadeira um no outro, não, né? Um jogou cadeira no outro. Não posso ser. Não posso Coisa ser infiel à inacreditável. imagem, né? Um É só que tão jogou cadeira no outro. inacreditável, né? Um provocou demais, mas o outro que jogou Não, sim, cadeira não, só. não estou livrando a cara de quem provocou, não, mas você não pode querer. Como é que você quer administrar uma cidade desse tamanho, desse porte, com essas diferenças, né, gritantes numa cidade desse tamanho, e você não tem equilíbrio para escutar uma provocação? Né? Você não pode sair na rua, né? Tem que fazer o famoso ouvido de mercador, se Ou então não preparar vai ser para aquilo. político. Eu não serviria para isso, porque eu não ia ter sangue frio para ouvir essas coisas que eles ouvem, né? Exatamente. É isso que você bem disse. Então, não ser político. Então não se candidate, né? É Meu simples. sangue ferve. Então, Eu não conseguiria. Realmente, eu não tenho essa fleuma, digamos assim. eu também Ai, não. ai, mas me diz uma coisa, qual o caminho, se a gente tivesse assim que responder de uma maneira muito fácil, muito clara, qual o caminho mais comum para se conseguir o green card? Bom, É ser fera na se você não solução? se você não gostar da resposta, puxa a minha orelha. Seguinte, eu acho que tudo começa com conhecimento. Então, a pessoa precisa, como eu já falei umas 10 vezes, as regras são super específicas. Então, tem que conhecer essas regras E específicas cumprir, né? e cumprir, para poder desenhar um caminho, sabe? Dá para fazer, dá. Os Estados Unidos, ano passado, o ano fechou agora, né? Assim, no calendário vai fechar dia 30, mas fiscalmente já fechou, em termos de imigração, porque o ano de imigração é de 1º de outubro a 30 de setembro, não é de janeiro a dezembro, não. Uhum. Então, as estatísticas todas já saíram e tal, e nesse ano fiscal foram, acho que 826 mil green cards. Aí de tudo quanto é tipo, tá? De várias categorias. Mas é muita coisa. Então, quem olha e fala, não, é impossível, é um sonho impossível, eu estou muito longe. Não está, não. Porque se tem quase 1 milhão de pessoas vindo para cá, é porque tem jeito. É porque É elas estão conseguindo. é É possível se possível, você cumprir as regras. elas estão estudando, estão procurando quem entende para auxiliá-las e estão fazendo acontecer. Então, o primeiro caminho é entender a regra. Quer conversar conosco? Pode me chamar. A gente conversa essa semana, igual eu falei, para começar casos novos só depois do 13 de outubro. 11, Para 11 12, começar no 14 de ano outubro, novo. segunda-feira. Para começar no ano O novo. ano novo, ano fiscal novo, é isso mesmo. É isso aí. Tá No ano, só depois certo, do Réveillon. tá bom. Ô, Pinelli, bom, tem o e-book do André Pinelli, que tem várias dicas. Ele já disse do Instagram dele, já disse que pode conversar pelo telefone ou por Zap. Enfim, todas as portas possíveis estão disponíveis, né? Sim, Agora, pense bem o que você quer, conversa com a sua família, já chega com uma conversa interna, né? exato. Na família, para você colocar para o Pinelli Partners qual é o caminho que você quer e o que você quer fazer da vida, para ele te ajudar a conseguir o seu objetivo. E numa análise de currículo, e para quem não tem currículo, a gente tem muito cliente que é empreendedor. Empreendedor nunca tem currículo, porque ele É. não precisa trabalhar para ninguém, trabalha para ele, não vai fazer currículo. Mas aí tem a história e consegue nos contar a história, pelo menos para uma análise inicial, uma análise por alto, muito rápido. Então, dependendo das conquistas e dos números do empreendedor, a gente consegue falar muito rápido, pelo menos de uma viabilidade inicial para continuar a conversa. Porque tem gente que a gente vê o currículo e fala, não, é impossível, isso aqui não tem condição, não dá nem para continuar a conversar, e a gente alerta. Se alguém te falar que dá, é mentira.
não acredita, porque a pessoa só quer receber seu dinheiro. Então é currículo e história profissional, passa para a gente analisa e aí a gente começa a caminhar. Tá certo. E juízo. No mais, tenha juízo. Valeu. Valeu, Pinelli. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Leda. Tchau, tchau. Tudo de bom aí. Para nós. Tchau. Tchau. Que bom que você veio até aqui, que você assistiu as entrevistas. Agora eu vou te pedir para curtir, para compartilhar, para avisar para os amigos. Enfim, para curtir junto comigo meus 50 anos de jornalismo e se tornar membro apoiador do canal Leda Nagli. R$ 1,99 por mês. Não é muito, né? Mas é muito sim, porque é o seu apoio, é a sua presença, é a sua força nesses 50 anos e nesse canal. Tô te esperando lá, valeu? É só apertar o botão aqui embaixo, ó, e se tornar membro. É rapidinho.